Trago agora uma notícia alarmante, porque segundo dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lançado no ano passado, o Brasil registrou o maior número de casos de estupro e estupro de vulnerável na história do país. Para alertar sobre esse aumento de casos, nós estamos no Maio Laranja, que é o mês de alusão ao combate do abuso e a exploração sexual infantil no Brasil. O abuso, ele deixa marcas profundas. O abuso, ele me travou por anos. Violentada sexualmente durante a infância, esta vítima, que prefere não se identificar, viu a cena traumática se repetir, só que desta vez na vida dos dois filhos. Eu sempre tive muita dificuldade de ter cuidadores em casa, porque eu tenho um filho deficiente, né? Então nem todo mundo ficava, né? Achava que seria incapaz de cuidar do meu filho. E eles se dispuseram, né? Aceitaram a cuidar. Então foi isso que levou a permanência dele lá em casa constante, né? Porque ele aceitava e ele demonstrava um carinho e existia um vínculo de amizade, né? Eu estimo muito a mãe dele até hoje, e os filhos consequentemente. Eu nunca percebi nada normal, né? No início, né? Ao longo acho que ele passou uma média de uns 6 meses, mais ou menos, lá em casa, eu comecei a desconfiar de algumas coisas com o meu filho, que é deficiente. Só que eu não cheguei a uma conclusão, não foi conclusivo isso, né? Eu comecei a desconfiar, falei algumas coisas que eu estava achando estranho, comportamentos, inclusive comentei com meu esposo. Meu esposo disse, não, acredito que você está pensando besteira, né? Então, e mandei embora. Anos depois, muitos anos depois, eu fui descobrir o que tinha realmente acontecido. E um dia, eu muito angustiada já, eu falei assim, ele chegou em casa e disse, filho, agora essa é a hora da gente conversar, vamos conversar. E foi um momento muito difícil para ele, né? Ele passou horas para conseguir verbalizar realmente o que tinha acontecido. E quando ele conseguiu, ele falou que tinha acontecido isso e ele hoje sabia, porque ele teve a sua primeira relação sexual e foi entender o que tinha acontecido à época com ele. E foi quando eu perguntei, e com meu outro filho, né? Ele fez provavelmente sim, porque ao mesmo tempo que ele fazia comigo, tinha um tempo do outro, né? Mesmo com o depoimento dos filhos e provas suficientes, o abusador nunca foi punido. Acredito que é uma coisa muito constante na sociedade e precisa ser abolida. Não levo a outros, digamos, a outras autoridades hoje, porque não é sobre mim, é sobre o meu filho, ele não quer se expor. Mas acredito que vai ter o tempo certo dele fazer isso. Uma infância despedaçada e traumas que na maioria das vezes são levados para a vida inteira. Dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública apontam que a cada hora 4 meninas de até 13 anos de idade são estupradas no Brasil. A maior parte delas tem até 5 anos. E essa realidade pode ser ainda pior. Segundo a Unicef, apenas 7 de 100 casos chegam à polícia, apenas 10%. A dificuldade em denunciar tem muitas camadas. Segundo os especialistas, crianças que não entendem o que aconteceu, vítimas ameaçadas e até a convivência de outros familiares são barreiras neste pesadelo. São traumas que a gente nem consegue dizer exatamente quando e onde eles vão iniciar, quando eles vão aparecer. Então, isso é muito intenso na vida da criança e da família que vivencia uma situação de abuso. O Maio Laranja é considerado um mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esses casos eles surgem na surdina, eles são cometidos dentro do ambiente sem testemunhas visuais, então são cometidos dentro da casa. A casa já deixou de ser um lar para ser um ambiente de temor para aquela criança,
entendeu? A criança que é abusada dentro de casa, ela tem medo de voltar da escola para casa. A data foi criada através de um projeto de lei da Câmara dos Deputados. É uma homenagem à memória da menina Araceli Crespo, sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta em 1973. E, mais uma vez, os responsáveis pelo crime nunca foram punidos. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. A cada hora. E dentre essas 3 crianças, 51% elas estão entre idade de 1 a 5 anos. No Brasil, no ano passado, tivemos 500 mil casos constatados de abuso de crianças e adolescentes em todo o território nacional.